Olá, queridos, queridas, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo a todos vocês. Boa tarde, bem-vindos a mais uma resenha ao meio-dia, de segunda a sexta ao meio-dia, até as 13 horas, e vamos tentar ver se a gente amplia essa resenha. Deus abençoe cada um de vocês que chegam, que abençoam, que dão like, que ofertam, que compartilham, que são parceiros. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, obrigado pela confiança de vocês. É muito importante ter isso. Ninguém sustenta na mídia, seja ela paga, na mídia pública ou na mídia informal, sem que tenha pessoas para abençoar esse trabalho. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, inscritos, parceiros. Você não é inscrito, se inscreva. Já conhece o canal, fica namorando o canal aí. É que esse pastor, ele fala as coisas boas, mas ele é muito grosso. É que esse pastor, às vezes, fala as coisas que ele ofende a Universal, ele ofende a Universal. Eu não ofendo ninguém, querido. Quem fala a verdade não merece mentira, não merece castigo, né? Quem fala a verdade... E aí tem os irmãos que mandam para mim, o senhor ofende a Universal. Queridos, olha só, eu fui nascido, criado no Evangelho. Eu lido com batalha espiritual, com satanista, eu lido com bruxo, lido com cada gente esquisita. Vai por mim. Eu não quero te desiludir, mas tem muita coisa no meio evangélico que é pior do que na bruxaria e na feitiçaria. Se você conhecesse os bastidores de algum lugar, mas vamos lá. Deus abençoe Sandra Bárbara, Silvana Borges, Milena Alves, Isaías Almeida, Simone Ribeiro, boa tarde. Juliana, Noemi Almeida, Alessandra, Antônia Alves, Márcio Secom, Kátia Trindade, Regina Gog e Eris Oleres Cordeiro, Renata Moleiro, Elionai Jesus, Giovana, Cleiton, Thalita, YouTube para Carla Fernanda, Antônio Ramon, obrigado, querido, boa tarde. Dá tempo, claro, já fiz aqui o chamadinho aqui, você não viu o nosso chamado aqui da... Nossa chamada da... Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Nossa chamada aqui começa hoje, vou falar disso daqui a pouco, tá? Mônica Azevedo, Adriana, Simone, Janete, abençoe Jesus, a Luciane, a Lourdes, a Flávia, que são nossos parceiros, Maria Juventino, Miriam, Rosália, Jaque, Isaías Almeida, M. Cavalheiro, Deus abençoe, Maria Damiana, Deus abençoe, Mônica Alves, François Moreira, Mona Lisa, muito bem, queridos, obrigado por vocês estarem aqui, vai deixando o like, vai assinando a notificação, Pastor Tiago, Deus abençoe, Érica, Lourdes, Neiva Ledesma, Joana Gomes, Joana, isso aí, Ruth Aláquia, não é isso? Agora não sei se é Aláquia, isso. Francinete Alves, Alessandra, Daiane, Ingrid, Marines, Telmo Fernandes, já falei, Lucilene, Valdelice, amém. Dailiane, Gláucia Campos, Zezé Lacerda, um abraço, minha querida Zezé. João Maurício, Heloísio, Oswaldina, Deus abençoe Oswaldina, Luiz Moreira, Rafa, JC, não sei se é São José dos Campos, esse é o nome dele, né? Soberano Brechó, Pastor Rodrigues, Deus abençoe, pastor, Yavne Goulart, oi, minha linda, estamos te devendo, hoje eu prometo que eu pago essa dívida, tá, Yavne? Michel Rodrigues, Rosana, Antônio Ramon, Carolina, Vânia, Débora Horácio, Marli, Denise, Vandi, é isso? Vandi Nunes, amém, como é umas resenhas, eu também gosto, viu? Gil, Reforma, Manutenção, Deus abençoe, Gil. Valdirene, Andressa, Eliane, Thalita, Cleciomar, Eliana Guzzo, Kátia Silene, Danuze, Estela, Mariane Fernandes, Janaína, Fran Lima, André Thiago, Deus abençoe, Fernanda Vila Real, Deus abençoe, Di Melo,
Edileuza, Deus abençoe, Embu das Artes, olha aí, Vande Nunes, Luana Silveira, Leonilda, Elbert Ribeiro, Daniela, gente, um abraço a todos vocês, Deus abençoe muito, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estar aqui, Everson, Deus abençoe, Mateus, Deus te abençoe, Adriana Gomes, Isaías, Deus abençoe, Ednilde, Silvia Elaine, Mari Carvalho, Deus abençoe, Mari, Sandra Nobre. Sim, o contato, a Josiane sempre coloca aqui, o 21, é só, aqui, ó, vamos lá, peraí, boa, lembrou aqui, deixa eu passar para vocês aqui, ó, fica bem fácil, por que eu coloco isso aqui? Porque ao final, quando vocês vão rever os vídeos, vira e mexe, tá aqui, ó, tá bom? É o 21 9910 6828, é o contato, secretaria, e o 99762 4138 é para você mandar o seu áudio, a gente ouvir sua voz aqui, tá bom? Esses são os dois números que nós temos para poder falar com você e você falar conosco, tá? Então, 99-210-6828. Maria Mônica, bom dia, dona Maria Mônica. Deus abençoe sua vida. Um abraço aí, a Juiz de Fora. Lucinete, Alessandro, tá aqui, ó. Deus abençoe. Inscrição do curso, ó. Tá fixada aí a mensagem aí, tá bom? Só você enviar aí para esses números que nós colocamos aqui, mais uma vez, 99-210-6828 e 99762-4138, você fala conosco aqui. Ok. Amém? Vamos ouvir os áudios aqui. São pouquinhos hoje, eu acho. Deixa eu ver aqui. São 2 áudios só. Vamos ouvir quem está falando conosco hoje aqui nessa segunda-feira, que é dia do comércio, né? É nacional, não é dia do comércio? Aqui no Rio é dia do comércio, mas eu falei, gente, se eu sou comerciante, eu não fecho não, gente, o negócio tá feio para todo mundo. Mais um feriado, tivemos dia 12, daqui a pouco vai chegar dia 15, dia 2. Gente, o Brasil, ninguém merece, só Jesus, viu? Pai do Senhor, pastor José Maurício, Pai do meu nome é Senhor. João Guilherme, eu sou de Natal do Rio Grande do Norte, eu tenho 9 anos e eu gosto muito das suas lives. Ô, João Guilherme, Natal, Rio Grande do Norte, que coisa linda, Deus abençoe, meu querido, um abração para você e para sua família, tá? Beijão. Boa tarde, pastor. Boa Aqui tarde. é a Gisele, de Rio Negro, no Paraná. Ô, bênção. Pastor, tenho aprendido muito com o senhor e não dá bola não para essas pessoas aí, é tudo gente que tem que estar mesmo lambendo sabão de rolão de pimenta. Amém, não, graças a Deus. Gente, olha, vou ser sério, eu me aborreço com algumas coisas, mas eu tô bem onde o Tiago diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Acabou. Passa e acaba. Senão não adianta você ficar remoendo, isso é raiz de amargura, pelo amor de Deus, gente. Aí o apóstolo Paulo para a gente mandar fora, Tiago, Pedro, nos ajuda a falar para a gente não ter raiz de amargura no coração. Não tem não, irmão, é só o momento da forma como as pessoas fazem. Mas é bênção, graças a Deus. Olha, um abraço ao Paraná, um abraço a você. Esse sotaque do interior de São Paulo com Paraná é muito gostoso de ouvir. Pelo menos eu acho, né? Eu gosto. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho, tá bom? E o sabão de rolão é uma maravilha, né? Mas se for... Culto de ontem foi maravilhoso, Larissa. Eu vi alguém falando assim, gente, o culto de ontem foi bênção, né? Que essa pregador estava inspirado ontem, né? O cara pregou bem. Você já ouviu uma mensagem daquela? Jesus, que coisa linda, né? Lá no canal da Igreja Batista Palavra, o pregador é bom, viu? Bom dia, pastor José Maurício. Bom Aqui é a dia. Jussara de São Paulo, capital. Ô, Jussara. Com certeza, mais uma resenha para edificar as nossas vidas e abrir as nossas mentes. Pastor, super ansiosa hoje para a escola de guerra. Eita, a paz, Deus abençoe, minha vozinha de uma fofinha, um fofinho, não sei, né? Voz de criança é muito timbre, é muito igual menino, menina. Amados, lembrando a vocês, se vocês dá tempo de se inscrever, pastor, dá tempo de se inscrever? Dá tempo, você vai se inscrever no 99-210-6828, tá aí em cima, inscrições do curso, mas eu estou aqui para lembrar a você, pastor, o que nós vamos estudar? Essa semana, por exemplo, voltando aqui, deixa eu pegar aqui, voltando aqui o que a gente está estudando, eu vim com uma proposta, né, da gente pegar módulos. Vou explicar rapidamente para vocês como é que funciona a escola de guerra. A escola de guerra são vários assuntos. Então, nós teremos agora o módulo 1, que começa hoje. O módulo 1 vai compor aí de 4 a 5 aulas, tá? O que nós vamos falar no módulo 1? Ambiência e ambientes espirituais, discernimento de espíritos para demônios territoriais e demônios pessoais, ou seja, aqueles que ficam ali
na sua família, infelizmente, você é cristão, mas sua mãe, seu pai, seu primo, seu tio, tem um capiroto encostado nele, e você sente, mas não sabe dizer o que é, como é, o que aconteceu. Nós vamos falar de mapeamento geográfico. Como é que é mapeamento geográfico? Gente, é um diagnóstico, é um estudo, é técnico, não é simplesmente olhar, estou vendo um demônio atrás do poste, agora estou vendo um demônio ali junto no pardal. Aqueles pombos é tudo endemoniado. Poderia ser, é verdade, pombo é rato de asa, mas são bichinhos que Deus criou, então não adianta você ficar vendo demônio em tudo quanto é lugar. Pode haver manifestações de animais insetos por demônios? Pode, claro que pode. Mas entenda, a gente tem que discernir essas coisas. Os carros, a forma como o vizinho se comporta, o tipo de casa, o tipo de música. Então, tudo isso faz parte do nosso primeiro módulo, um módulo mais básico, para você abrir a visão, ampliar a sua visão das coisas de onde você está. A partir de você, o que você enxerga, entendeu? Então, essas 4 aulas nossas, 3, 4, e se for preciso, eu vou dar mais aula, eu não vou entrar numa de cobrar, agora porque eu tenho uma aula a mais, vocês... Não. Eu estou aqui para dar o conteúdo. Para mim, preste atenção, carga horária é de acordo com o conteúdo. Se o conteúdo pedir 10 aulas, vão ser 10 dias. Se o conteúdo pedir 3, em 3 dias eu entreguei o conteúdo. Se for 4, mas sem prejuízo. Tá bom, gente? Então, vamos entender que essa é a nossa aula. Aí o que acontece aqui? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se está aqui ainda. Já está. Ainda está, né? Então, o curso ele vai nos dar o que você tem visto nas resenhas. O que a resenha faz? A nossa resenha, ela dá uma amostra grátis de tudo aquilo que a gente tem na escola de guerra. E é claro que a resenha nossa, ela por exemplo, toma em 11 minutos, ela tem essas coisas todas do salve, essa questão toda de falar com vocês, porque a resenha é um programa, a resenha não é um estudo. Então eu não fico na obrigação de chegar aqui, partiu, queridos, vamos lá. Primeira matéria, não me sinto nessa obrigação, me sinto na obrigação de falar com vocês, ver como é que vocês estão, dar um abraço para vocês, mandar um abraço para a cidade de vocês, entender o que acontece com vocês. Então, isso aqui é o que nós vamos ter de conteúdo, deixa eu abrir aqui, é o que nós vamos ter de conteúdo, eu quero que você preste atenção, então, rapidamente. Então, é isso, ou é sobre isso que nós vamos falar. É sobre essa matéria, essas matérias que nós vamos abordar, é claro, ao longo de algum tempo. Tá, e quando acabar o módulo 1, eu vou anunciar o módulo 2, vou marcar a data direitinho, nós vamos chegar até o ano que vem, tá bom? Se você quiser continuar, você vai continuar, você vai dando prosseguimento, tá? E, por exemplo, essa semana eu vou dar a vocês pinceladas de muitas coisas que a gente vai aprender na escola de guerra. E aí já não é no módulo 1, talvez seja no módulo 2 ou 3. Hoje, por exemplo, estamos falando sobre obediência e disciplina. Isso são princípios da batalha espiritual. Ok? Nós vamos essa semana falar de princípios da batalha espiritual. E se você acha que o princípio da batalha espiritual está em ver demônio e só discernir qual é o capiroto que está agindo na tua casa, e só discernir se tem um cortador, o migrador, o Chuck, o brinquedo assassino, o Darth Vader, sexta-feira 13, o Serra Elétrica. Não, isso não é princípio de batalha espiritual. Isso são ferramentas, são capacitações, mas isso não é. A batalha espiritual começa em você, começa comigo e com você. Entenda isso, a batalha espiritual começa comigo e com você. Gente, deixa o like, ajuda a gente, tá bom? Assina a notificação, seja inscrito, mas deixa o like, principalmente, e mande comentários, encha lá embaixo de comentários, é importante os comentários, tá bom? Gostaram das novas artes? A gente vai começar a trabalhar com as artes sim, para diferenciar um pouquinho o programa, né? Sempre vai haver uma novidadezinha. Pastor, eu sei que o pastor é muito bonito, mas eu prefiro botar em preto e branco e pintura assim para espantar menos os irmãos. Os irmãos prestam mais atenção no que está escrito do que quem está ali. Mas vamos lá. Princípios da batalha espiritual. Quem é aniversário da filha Kiara? Kiara, um beijo. Filha da Tainá Martins. Kiara, um beijão para você, viu? Parabéns, Jesus te abençoe, te dê graça, saúde. Você seja uma criança linda, feliz, seja uma mulher de Deus daqui a um tempo.
com certeza. Cresça no Senhor Jesus. O curso é R$35, é tão caro que a gente tem um plano aqui de parcelamento, tá? Se você quiser, a gente pode mandar você para o FIES, BNDES. R$35, você pega lá, a Josiane vai mandar para você um link, um Pix, sei lá o que é que ela vai mandar para você lá. Deus abençoe. Isso, a gente está sempre dando uma melhorada para que vocês... Gente, assista a resenha todo dia, acabou aqui, vai lá no canal José Maurício, tem cortes da resenha, 8 minutos, 9 minutos de cortes das nossas resenhas aqui, tá bom? Então vamos lá, boa tarde, Jurema. Na escola de guerra a gente vai falar sobre anjos, tá? Uma das áreas da escola de guerra são os anjos. Aqui hoje eu preciso falar sobre a questão de obediência e disciplina. Gente, a gente não dá ordem para anjo. Só para você entender uma coisa, os anjos são conservos. Eles vêm para nos ajudar porque têm mais poderes em algumas áreas do que nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, então a questão de falar que vai dar ordem para o anjo senta nessa cadeira, acho cada coisa absurda, anjo está sentado nessa cadeira, o anjo está fazendo isso, eu vou mandar o anjo fazer aquilo. Não, você não dá ordem aos anjos. Quem dá ordem, Salmo 91 diz que os seus anjos, esses seus anjos, anjos de Deus, e não seus anjos dos seres humanos, tá? Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, verso 10 e 11, pois aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, entenda? Aos seus Deus, dando ordem aos seus, pronome pessoal possessivo, mas aí na figura de Deus, não na figura do homem, tá bom? Então vamos lá, gente. Obediência e disciplina. Por que são princípios de batalha espiritual? Porque, gente, você vai ver na Bíblia exemplos de quedas. A primeira grande queda que você vê por falta de obediência e disciplina, qual é? Adão, Eva. Vamos entender, uma coisa puxa a outra. Pessoas disciplinadas tendem a ser obedientes. Pessoas obedientes tendem a ser disciplinadas. É por isso que eu podia falar assim, vamos falar princípios da batalha espiritual, obediência. Ou o princípio da batalha espiritual, disciplina. Mas eles são tão intrínsecos, batalha espiritual, quando você entende obediência e disciplina, são tão intrínsecos que você tem que amadurecer, porque eu custei amadurecer. Primeira coisa que a gente tem no meio evangélico, no meio dos cristãos e no brasileiro, nós temos, já falei isso para vocês nas resenhas lá atrás, nós temos no nosso DNA... Infelizmente, precisamos ser curados. O brasileiro precisa ser curado. Nós temos a síndrome do vira-lata, como eu falei para você, se a gente pudesse botar um motor e atracar na Europa, ou atracar do lado dos Estados Unidos, Canadá, a gente sairia da América Latina para atracar, porque a gente se acha muito ruim, a gente se acha feio, a gente se acha... A gente se acha marrom demais, preto demais, a gente se acha feio demais, a gente se acha pobre demais, então preste atenção. O nosso DNA, o DNA do brasileiro, latino-americano também, ele contém grande rebeldia. Primeiro que nós herdamos isso de Portugal. Se você pegar a história de Portugal, como Portugal foi constituído enquanto nação, você vai entender uma coisa interessante. Tem muita rebeldia em Portugal. Conversando com o João Mário, que está indo embora hoje, um beijão, João, Deus abençoe você e Rose Stella. Voltando a Portugal, diz assim, os portugueses têm orgulho de dizer que eles não deixaram a reforma protestante entrar em Portugal. E é verdade, Portugal é um reduto católico muito forte ainda hoje. Eles têm o orgulho de, na Europa, não conseguirem lutar e barrar a reforma. Então a rebeldia, ela é um princípio de quebra da obediência e da disciplina. Por exemplo, eu quando mais novo, e aí você vai entender isso, eu quando mais novo, eu achava assim, por Deus ter me dado uma unção de guerra, Deus ter me dado dons, né, me capacitado, o Espírito Santo ter me capacitado com dons de... Ih, rapaz, o café tá aqui até esfriou. Ficou muito bom, não. A culpa é minha, né? Veio quentinho para mim. E eu achava assim que na minha igreja, né, eu era o cara que tinha visão. Deus me dava sonhos assim, irmãos, cabrosos, visões poderosas. Eu era o cara que, pô, eu chegava na igreja, os adolescentes tinham medo de mim, os jovens tinham medo de mim, eu achava aquilo legal, né, pô. Diácono mandava os caras entrar, não entrava, presbítero mandava o cara entrar, não entrava, eu só chegava na porta da igreja e falei assim, como é que é? Todo mundo entrava, e o medo de ficar endemoniado comigo, que a lenda era essa, ó, se o Maurício vier aqui, cara, ele vai orar por você, vai manifestar um demônio em você, ou seja, tá pior do que aquele
seriado da Netflix lá. Ai, Jesus, esqueci, com o cara que faz o papel do Superman, que era o bruxo, né? E eu achava isso legal, achava que eu era o cara, né? A gente é novo, 30 anos, 20 e poucos anos, então você fala assim, uau! E tinha essa coisa, tinha gente que não queria ficar perto de mim, tinha gente que não assistia culto, que eu... The Witcher, obrigado, Ana Carolina. Isso, obrigado, galera. Então, eu era mais para The Witcher do que de Samuel. Na verdade, era hoje, olhando para trás, vendo dessa forma, e, cara, na verdade, o pessoal não me respeitava como profeta. O pessoal tinha medo de mim, porque achava que se eu tocasse, virava demônio. Falei, que coisa feia, coisa horrível, né? Como é que pode alguém olhar para você, ao invés de ver Deus, ver Satanás? O medo era muito grande. Vai que esse cara ora aí, meu irmão, pelo amor, porque era assim, nos meus tempos, não. No meu ciclo, né? Eu sempre falo assim, no meu chamado de libertador, dentro do meu propósito, lembrando sempre disso a vida toda, eu era o tipo de cara que se eu visse um demônio na rua, eu mandava, se eu fizesse, apontasse assim, sai, a pessoa manifestava na hora. Mas foi um tempo, entenda isso. Foi um momento assim na minha vida bem... Eu já contei aqui do supermercado, que entrei no mercado e na mesma gôndola que quando eu tenho a gôndola, o cara começou a passar mal, entrou num estado de epilepsia, foi pro chão, começou a passar mal, e as pessoas se afastaram, e eu fui para perto dele, me dobrei o joelho, aqui pertinho, no Inter, dobrei o joelho, sabe, e baixinho, sem ninguém ver, eu mandei embora, falei, em nome de Jesus, sai agora, pum. Aí ele voltou, falei, dá um papel, por favor, aí limpei a boca dele e tal, sentei ele, falei, tudo bem, meu amigo, falei, onde é que você mora, tal, já que eu conversa toda com ele, e orei com ele, levantei ele e voltei a fazer minhas compras. Quando eu fui passar no caixa, a menina do caixa, a senhora do caixa, falou assim, o senhor é pastor, né? Aí eu falei assim, tá, fiquei meio assim desconcertado, assim, eu vi a hora que o senhor botou a mão na cabeça dele. Acho que ela era da Universal, de alguma das igrejas que estão trabalhando mais com... Eu vi a hora que o senhor botou a mão na cabeça dele. Eu falei, né, irmã, querida? Né, o mundo tá tão louco. Eu meio assim, tentando desconcertar para sair meio na tangente. Mas isso era muito comum para mim. Muito mesmo. Ônibus, metrô, pedágio. Meu irmão, parecia até os irmãos Winchester. Onde passava, tinha um capeta já correndo de mim. E isso, às vezes, nos faz entender que somos bons demais, somos brabões. Que a gente sabe mais que todo mundo, e aí incorri em alguns erros. E eu louvo a Deus, ao Espírito Santo e algumas influências de homens e mulheres de Deus que me ensinaram muito, ao vivo, por livros, por palestras, por mensagens. Porque eu me lembro que, às vezes, eu olhava para meu pastor não sabe de nada, como é que ele quer? E eu me achava que eu sei mais que meu pastor. Eu sei mais que a minha liderança. E eu, um simples diácono, né, um evangelista, depois evangelista, e eu, o que eles sabem? Que adianta ser pastor, mas não entende muito espiritual? E eu com esses meus pensamentos arrogantinhos, sabe, esse pensamento bem arrogante, achava que eu podia, que eu ia embora, que eu montava grupo dentro da igreja. Claro, eu nunca me rebelei contra pastores, isso eu deixo bem claro, tá? Eu prefiro sair de uma igreja do que me rebelar contra a autoridade. Mas, preste atenção, e um dia eu estava numa reunião de intercessão profética, preparando mapas, sabe? Aquela coisa toda, e vamos fazer a gente vai fazer uma intervenção numa região que vai acontecer, todo mundo em jejum, em oração, e aquela coisa toda. E de repente Deus falou assim, você não vai longe. E aí eu falei, Estava no meio da oração, e todo mundo orando, e eu, não era minha hora de orar, mas eu estava ali de joelho dobrado, Senhor, nos leva à vitória, e não sei o que, Senhor, nos levanta como atalaia desse tempo, Senhor, e o Espírito Santo falou assim, você não vai longe. Eu falei, como assim, se eu não vou longe? Com essa tua forma de pensar, você não vai longe. Eu falei, mas por que eu estou fazendo com o meu pecado? Ele falou assim, você é arrogante, você é soberbo, e você é desobediente e indisciplinado. Aquilo ali me chocou tanto que a oração dos irmãos saiu do meu ouvido. Sabe como se tivesse, cortou? Eu? Desobediente? Aí eu comecei, Senhor, mas eu te obedeço, acorda às 3 da manhã para orar. Eu jejuo, eu tenho sido uma pessoa honesta, proba, íntegra. A gente sempre na nossa
Eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu acho que eu não cometo pecado. Eu acho. E eu, Senhor, mas eu aparto do mal. Senhor, olha, meu Deus do céu, Deus abençoe, Deus. Não, porque não pode. E Deus falou assim, olha o que você pensa dos seus pastores. Olha como é que você se sente independente deles porque eles não sabem o que você sabe. Olha como você se acha melhor do que eles. Só que eu quero que você entenda uma coisa, meu filho. Eles são os seus líderes. E se você não os obedece com toda a sua capacidade, você é rebelde, você sabe o que é rebeldia. Você trabalha com batalha espiritual. Você deixa de ser profeta para ser feiticeiro. E se você quer ir longe comigo, você tem que ter obediência no teu coração e disciplina para entender o que eu estou fazendo com você. Porque Satanás vai te derrubar pela tua falta de obediência, humildade e disciplina. Meu irmão, meu mundo ali fez assim, bah! Eu fiquei um misto de envergonhado. Eu entrei numa daquela de vergonha. Vergonha de mim, não é vergonha de Deus, vergonha dos outros, não. Vergonha de mim, de falar, meu Deus, como é que pode? Como é que eu pude ter entrado nisso? E a partir daquele momento eu comecei a me policiar. Eu comecei a me olhar e fazer uma autoanálise de mim mesmo. E comecei a me ver como é que eu agia. De vez em quando eu me interrompia, olhando assim, pensando coisas, olhava para o meu pastor, porque realmente... E outra coisa, eu enxergava uma coisa errada. Ele me deu espaço, um espaço enorme dentro da igreja. E eu, ao invés de ser grato pelo espaço ministerial que ele me dava, ao invés de eu ser grato por ele ter me colocado com uma grande responsabilidade, me dar uma proeminência na igreja, eu achava que no fundo, aí vem um aspecto satânico. Quem está estudando comigo na mentoria sabe, Caim, Satã, terra. Olha, presta atenção. A palavra Satã, nós vamos estudar isso na escola de guerra, como estamos estudando mentoria, não tem a ver com o ente Satanás ou o diabo. A antiga serpente. Satã é um aspecto que nós herdamos com o pecado, assim como Cristo é o aspecto que herdamos com a graça em Jesus Cristo. É Cristo em vós, não é Cristo é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos e gerações é Cristo em vocês. Se vocês ouvirem, se vocês guardarem minhas palavras, assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim, nós estaremos em vocês. Então, qual é a herança que temos de Cristo? Cristo em nós. Qual é a herança que temos da queda do homem? Satã em nós. A dualidade, não estou falando de yin e yang, porque yin e yang é equilíbrio. Satã e Cristo não é equilíbrio. Um tem que derrotar o outro. E a gente tem que saber quem está nos derrotando. Quem está sendo derrotado aqui dentro? Satã derrota Cristo ou Cristo derrota Satã? E esse aqui não é o diabo e Jesus. Jesus já derrotou o diabo antes que alguém, sabe, algum obtuso. Não, mas eu estou sendo teológico. Preste atenção. Dentro de mim, Jesus já venceu todas as obras. Para isso, Deus o levantou. Para que Jesus... aniquilasse, ele expondo todo o escrito de dívida contrária a nós, lá na cruz do Calvário. Ele já venceu, mas dentro de nós, quem vence, Cristo ou Satã? Compreendam isso. E essa parte nossa, que diz respeito à obediência e disciplina, Satanás nos leva a enganos. Eu sempre digo, Satanás joga xadrez, gente. Acabou a era do canhão, da bomba. Nós temos que compreender que quando você não se submete a certas questões que Deus te coloca ali porque você se acha melhor, porque você se acha homem de Deus, mulher de Deus, que eu tenho visão, meu pastor não tem. Eu prego mais que meu pastor. Esse pessoal está achando o quê? Eu vou sair daqui, é prejuízo deles, porque Deus me levantou para essa obra. Gente, tá cheio de crente assim. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso é um anúncio de derrota. Obediência e disciplina são coisas importantes. Vamos lá, vamos falar dos derrotados. Como é que Adão e Eva caíram? Como Adão e Eva caíram? Quando Eva ouve a serpente,
ela é engodada por um sofisma. Ela não leva em consideração a ordem de Deus. Não comerás. De tudo que tem aqui, vocês podem experimentar, pode comer, pode fazer. Agora, deste fruto, não é fruta, fruto. Deste fruto, é porque tem gente que pensa em maçã, pera. Fruto, o texto é muito mais profundo. É muito mais profundo do que um pé de árvore. É que a analogia é parabólica, tá? Aquilo ali é um tema parabólico que Moisés escreveu assim porque Deus quis que ele escrevesse. E Eva vai, experimenta, viu que era bom, experimentou. E foi dar a Adão. Entenda que Satanás conseguiu engendrar, conseguiu formular e conseguiu engodar Eva, porque Eva era o melhor caminho para engodar e derrubar Adão. Você entende isso? Princípios de desobediência, olha o que deu. Deus reuniu todos os três, botou lá. Adão, te coloquei como cabeça, cara. Por que você me desobedeceu? A mulher que tu me deste, isso não é desculpa. Desobediência não é desculpa. Você não pode jogar em cima da mulher que eu te dei a culpa da sua desobediência, da sua inconsequência. Por quê? Os desobedientes são indisciplinados. Se você fosse disciplinado, você dizer para ela, tá amarrado, Eva? Tá maluca? Deus falou, não é não. Não vou experimentar problema. Quem mandou você lá? Tu vai se ver com Deus, hein? Você entendeu? É contigo mesmo, mulher. Deixa, quando o senhor vier na viração da tarde, na viração do dia, é contigo. Você vai se explicar com ele. Eu não ponho a mão nesse negócio. Tu tá doida, rapaz? Mas o que Adão faz? Ele está na mesma ligação. E aí o que acontece? Nós temos o princípio da desobediência e ela pode ser coletiva, porque uma pessoa pode insuflar a outra, uma pessoa influencia a outra no processo de rebeldia. O que é o marxismo? O que é a anarquia? O que é o comunismo? O que é? É uma vontade imensa, caótica, de haver causa e desobediência social. Por isso que é diabólico. Por isso que é diabólico. É diabólico porque provoca, desconstrói. O governo está errado. A gente tem formas melhores de desconstruir, de tirar governos tiranos, de uma série de coisas que podem acontecer no mundo espiritual. É que as pessoas não entendem que o mundo material é reflexo do mundo espiritual. Então é mais fácil bater no que eu vejo do que no que eu não vejo, porque eu não tenho capacidade para o mundo espiritual. Então eu vou tentar guerrear aqui, fora fulano ladrão, fora Lula ladrão, fora Bolsonaro nazista, fora Dilma não sei quem, fora... É muito mais fácil a gente fazer esse tipo de movimento, à esquerda, à direita, ao centro, aí para mim pouco importa, do que a gente clamar e botar o joelho em terra e fazer a coisa funcionar. Porque a gente não entende os princípios espirituais de batalha. Se nós entendermos que obediência e disciplina é um princípio importantíssimo para quem batalha, para quem está na batalha espiritual. Eu ainda não vi, Reginaldo, o Round 6, o Round 6, eu não vi. Vou ver, uma hora eu vou parar para analisar, tá? É que eu estou preparando aqui. Meus adolas me cobraram duas coisas na igreja. Aula para eles, então eu tenho que dar uma aula para eles. Então estou preparando uma matéria para os alunos, os adolescentes da minha igreja, sobre os animes ou animes. Estou pegando aí Dragon Ball, estou pegando Naruto, estou pegando Avatar, estou pegando Cavaleiro do Zodíaco, estou pegando Bleach, estou pegando... uma lista de uns 15 animes endemoniados, 15 animes de iniciação satânica para adolescentes. Você sabe que os adolescentes se iniciam a partir dos 13 anos, né? Você tem um bar mitzvah no conceito judaico, que aos 12 anos o menino se torna um homem. Digimon, vamos pegar os antigos e os novos. E no satanismo, aos 13 anos, você principia o adolescente. Veja Harry Potter. Vou, inclusive, falar de Harry Potter, né? Sobre as questões de Harry Potter. Não vai ser uma resenha, não. Uma aula fechada lá para os 3 aulas para os meus alunos adolescentes, tá bom? Não vou transmitir. Infelizmente. Death Note também, isso aí. Esses animes todinho que a Netflix e outros passam, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, voltemos aqui. Obediência e disciplina, gente. Obediência e disciplina é muito importante. Vamos falar de Naruto também. É muito importante que você entenda que no mundo espiritual, quando você vê Adão e Eva, o Senhor vai puni-los como? Por causa da desobediência e da falta de disciplina.
Quando você vê, volta aí a segunda geração, o que acontece? Caim e Abel. A segunda geração. Quando você vê, o que Abel faz? Abel é obediente. Abel é o princípio da obediência. Abel é o princípio. Abel ele tipifica Cristo, tipifica Jesus, o obediente. Caim tipifica o homem mau, tipifica o homem satânico. Caim tipifica Satã. Abel tipifica Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Satã, no sentido aqui, é a manifestação de Satanás em nós. O ego. Romanos 7, lê Romanos 7 com muito carinho, com muita prática, mas lê também com muita profundidade Romanos 7. Entenda o que Romanos 7 está dizendo para nós, o que Paulo está falando para nós no Romanos 7, e como é que ele começa Romanos 8. Nenhuma condenação. Portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque você, quando anda segundo a carne, você está em desobediência e rebeldia, que é o antagonismo da obediência e disciplina. Aí você vê Caim e Abel, o que acontece no final? Caim mata Abel. Por que Caim mata Abel? Porque Caim é carnal, Caim é satânico, porque Caim é desobediente, porque Caim não tem disciplina, e Deus fala assim, se tu não procederes bem, não será bem contigo. Mas ele não quer saber disso. Pessoas indisciplinadas, pessoas desobedientes, elas querem atalhos. Se pergunte, eu gosto de processo. Gente, existe uma coisa chamada processo, construção. Ó, anota esses nomes para a tua vida. Processo, construção e caminhos. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessoas que dizem, eu não gosto disso, que isso é muito chato. Esse processo é muito demorado. Vai ficar no deserto 40 anos ao invés de 2. Ai, meu Deus, tudo tem que construir. Deus é um Deus de construção. Seja Bob o construtor, meu filho. Crente é Bob o construtor. Por favor, produção, se me arruma outro café. Eu tomei o gelado aqui, né? Acabei tomando café gelado, mas... Aleluia. É pouquinho, tá, gente? O pessoal acha que eu tô tomando uma xícara de 10 litros. Não tô, não. É pouco. É máquina, aquele trocinho pequititinho. Crente Bob construtor. Tem que ser, querido. Eu preguei sobre Jonas na sexta, não foi, gente? Foi sexta que eu preguei sobre Jonas. Tá cheio de profeta igual Jonas. Não quer obedecer porque não concorda com Deus. Eu não concordo. Deus, eu não gosto da tua vontade. Aí vem Paulo e diz assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tu é rebelde. Você é rebelde. Deus está mandando você fazer, Deus está mandando você ficar, Deus está mandando você obedecer e você assim, eu não concordo. Jonas estava assim, eu não quero que os ninivitas sejam salvos, eu não quero. O Senhor é muito bonzinho, eles são ruizinhos. Ô, irmão, O que acontece? Não sei se um profeta vai para o inferno, no caso de Jonas, mas sei de uma coisa, ministério infeliz, ministério antagônico, ministério que fica parado. Poxa, pastor, eu sou homem de Deus, pastor, eu nunca fiz nada contra minha esposa, eu nunca fiz nada contra meu esposo, eu não devo nada a ninguém, não tenho nome sujo, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor, poxa, pastor, a minha vida parece que está trancada. Eu falei, tá bom, vamos andar junto aí para eu poder ver, fazer um diagnóstico, né? Aí tá bom. E de repente você começa a conhecer a pessoa um pouquinho mais de perto, você começando traços de indisciplina. Não vou falar nem de desobediência. O que é indisciplina? Olha só, querido, vamos ficar aqui 8 dias orando às 5h30 da manhã. Vocês se lembram disso, né? 5h30 da manhã, a gente tá aqui, ó, 8 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É brabo, né, irmão? De domingo a domingo. Rapaz, tu acordar às 5 horas da manhã, 10 para as 5. Teve um dia que eu perdi a hora. É brabo. Ser disciplinado não é fácil, não. Não é fácil ser disciplinado.
E aí, estou dando um exemplo, não aconteceu isso comigo lá não, tá, irmãos? Estou dando um exemplo, estou aproveitando o que aconteceu lá conosco na igreja. Aí o cara vem na segunda. Aí não vem na terça, não vem na quarta. Aí chega na quinta, pastor, brabo, né? Amém, cara, isso é coisa voluntária, você não tem compromisso comigo não, isso é voluntário, isso é... quem sou eu para ficar te cobrando que você tem que vir, tem que estar, tem que ir na coisa? Eu tenho compromisso com Deus de estar ali todo dia 5h30 da manhã, acabou. O compromisso principal é meu. Tá, tô convidando vocês a participar comigo. Obrigado, senhor. E aí o que acontece? Eu vou e vejo que a pessoa vem na quinta. Aí sexta, sábado, não vem de novo. Aí chega no domingo, que prova, pastor. Meu Deus do céu, que prova. Difícil vir pra cá, rapaz. Puxa vida. Meu Deus do céu. Caiu aí, Antônio. Brabo, hein? Olha o que acontece. Eu não estou acusando ninguém. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas eu começo a perceber nesse irmão, nessa irmã, a incapacidade de construir, a palavra que eu usei, construir e processar caminhos. Caminhos são construídos e processados. E quando eu vejo que a pessoa não tem a condição, o que é disciplina? Disciplina. Anota aí para você. Disciplina não é o que eu gosto, disciplina é o que eu preciso. Aliás, disciplina nunca é o que eu gosto, disciplina é sempre o que eu preciso. Deus não te dá o que você gosta, Deus te dá o que você precisa. Deus não faz o que você quer, Deus faz aquilo que você tem necessidade que seja feito na sua vida. Vocês estão compreendendo isso? Entenda, quando você for disciplinado, tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer. Que isso, pastor? Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, tudo, olha o que Jesus diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, presta atenção, tudo que vocês pedirem em meu nome, João 14:13, tudo quanto pedirem em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Então o que acontece em batalha espiritual? Vamos trazer isso para a batalha espiritual. Satanás aposta na sua indisciplina. Mas como é que é isso? Algumas guerras vão demorar alguma semana, outras batalhas vão demorar 1 mês, 2, 3 meses, outras batalhas vão demorar anos. Você tem que ter a disciplina de um oriental, a disciplina, sabe, para poder entender os ataques de Satanás, saber a hora de parar, saber a hora de recuar, saber a hora de avançar, saber a hora de pedir ajuda, saber a hora de ficar sozinho. Há tempo para tudo. Eclesiastes 3 é um texto de disciplina. Você não é disciplinado na área financeira, Satanás vai te atacar na área financeira. Todo dinheiro que vem à mão gasta, estoura tudo. É emocional. Compra carro, vende carro, compra roupa de grife, e compra relógio, compra perfume. Gente, eu já fui assim. Eu não nego para vocês, já fui assim. É horrível, é uma indisciplina financeira. É um vício cracudo. Ô, canequinha da roça, ô trembão, Jesus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós precisamos entender que a disciplina e a obediência, ela não é só um princípio teológico, um princípio eclesiástico, muito pelo contrário, é um princípio espiritual, são princípios de batalha espiritual. Pessoas que pegam, gasta tudo. Pessoas que são... Ontem eu falava sobre isso na escola bíblica. Quem assiste a escola bíblica na nossa escola sabe. Há pessoas que são movidas por pessoas. Eu vou ser sincero, é muito bom, você tem que ter unidade. O Salmo diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e é verdade. Ele compara como óleo que desce sobre a cabeça, a barba, as vestes, até as orlas do sumo sacerdote Arão. Mas entenda,
Na disciplina, você tem que ser movido por objetivo, não por pessoas. Quem é movido por pessoas estão sempre se decepcionando, desistindo, deixando o processo no meio do caminho e falando que está desanimado e cansado. O que tem de crente cristão evangélico que diz assim, pastor, desanimado, eu comecei uma reunião de oração aqui com os irmãos, não vem ninguém, eu comecei aqui um trabalho, poxa, de evangelismo, só tem eu. Preste atenção, só tem você? Vai você. É com você? É você. Não tem quem? Só tem eu? Vai eu. Por quê? Porque você tem que ser movido por objetivo, não por pessoas. Quando você for movido por objetivos, pessoas virão. Enquanto você for movido por pessoas, você vai perder os objetivos. Preste atenção, Jesus não precisa de patotinha. Deus sempre trabalhou, principalmente no Antigo Testamento e no Novo também, com um homem, com duas pessoas, e olhe lá. Nunca trabalhou com bando, nunca trabalhou com patota, nunca trabalhou com milícia, nunca trabalhou com o exército de Deus. Peraí. Estamos falando de um processo e você está pensando em outro. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que ser movido por... Eu sou movido por objetivos, ou seja, minha mente é pautada para si. Todos podem me abandonar, mas eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Prossigo para o alvo. Eu vou deixando as coisas que vão ficando para trás. A mulher quer abandonar, abandona a mulher. Filho quer abandonar, abandona filho. Porque Jesus me ensinou isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tenha disciplina. Tome a sua cruz e siga-me. Mas a gente é movido o quê? Por grupinho, patotinha. E as pessoas que são movidas por grupinho, patotinha, não têm disciplina, porque no dia que um dos coleguinhas, um dos amiguinhos da escolinha de Tia Naná, falar que não vai, você... vão me deixar sozinho. Poxa, gente, é obra de Deus, gente. Que isso? Ai, Deus é desanimador, esse povo. Ai, é muito difícil, pai. Não. Para. Você que é movido por pessoas, troque suas motivações. Você precisa ser movido por objetivos. Pastor, quem quiser vir com você, abraça, vamos junto, vamos lá. Comigo. Vamos, comandante, hop, vamos lá, gente. Reunir, vamos. Quer te abandonar? Deus abençoe, querido. Vai com Jesus, tá bom? Dispensa, vai embora. Você tem uma missão. Aí vai ficar dependendo do fulano, da fulana, do beltrano, que não te apoia. Meu irmão, olha só. Preste atenção. O mundo precisa de líderes e não de amigos. Preste atenção. O mundo precisa de líderes. Bons líderes de caráter, pessoas que você olha e diz assim, cara, aquele cara não desiste, olha, ele tá subindo a montanha e não para. Meu Deus, que insistência, é uma inspiração. Tá lá sozinho no frio, tá lá, ele para, respira, manda uma mãozada na rocha e sobe. E eu tô aqui, dizendo, vou atrás desse cara. Vou atrás desse cara, meu irmão. Olha que disciplinado, eu preciso disso. Presta atenção, o mundo não quer amiguinho, não. Você não precisa de amiguinho, não. Você precisa de bons líderes. E a gente está errando na igreja evangélica porque Satanás tem nos engodado. Sabe? Igreja pentecostal do Avatar. Todo mundo põe a mão em volta do altar e fica... Yeshua. Veja o Avatar, o pessoal de azul. Vê se não tem igreja igualzinho. Não é? Não, irmão. Temos um objetivo a cumprir aqui nessa terra. Nós temos objetivos a cumprir aqui na Terra, a gente precisa entender isso. Obediência e disciplina são princípios da batalha espiritual. Mas queridos, parece uma colônia de nova era. Igreja da nova era, parece uma colônia de nova era. Perde seu objetivo em prol de uma distração.
Uma indisciplina. A indisciplina está instalada na igreja evangélica. A igreja evangélica é indisciplinada. A sua igreja é daquela que faz 200 movimentos ao mesmo tempo e não termina nenhum? Nós vamos construir aqui um terceiro andar, então a igreja vai, os irmãos vão fazer o terceiro andar aqui. Irmão, nós estamos comprando um sítio e para que a gente possa ter os nossos retiros, os jovens. Irmão, nós vamos começar a campanha aqui agora. As campanhas tudo tem a ver com construção de coisas. Vamos ter uma campanha, a cantina vai vender feijoada, feijão branco, nós vamos vender pastel, nós vamos vender isso, para a gente poder comprar a Kombi, o ônibus pro coral, né? Porque os irmãos têm dificuldade para sair com o coral. Raios. Raios duplos. Se lembra desse desenho? Hanna-Barbera? Ô pastor! Desculpa aí, deixa eu botar assim para dar um grito. Ô pastor! Seja disciplinado! Para com isso, irmão! Para com essas ziqueziras humanas! Para com essas coisas de ficar construindo 300 negócios. No final, a van quebra, você vende pro ferro velho. O sítio não acaba de pagar e fica abandonado. O andar que tu fez tá lá com a laje batida e trincada. Você tem outros objetivos, pastor? Amém. Arrego, né, gente? Fica inventando história. Pura indisciplina, gente. Pura indisciplina. Não, eu não estou dizendo que vai arrancar dinheiro do povo, não. Eu não vejo esses pastores que eu estou falando, esses líderes, eu não os vejo como malignos, no sentido assim, quero ganhar o dinheiro da ovelha. Não, eu os vejo como sem foco. Entendeu? Eu não os vejo malignos de falar assim, não, vamos arrumar um dinheiro. Não. É outra turma. Esses que eu estou falando não é dessa turma, não. Eu estou falando de uma turma que quer fazer muita coisa. Eles ficam rodando, cachorro de apartamento que fica rodando atrás da cauda. Gente, eu não vejo malignidade de desvio de verba, não. Eu vejo falta de disciplina. Deus, o que o Senhor quer desse ministério? O que o Senhor quer dessa igreja? Qual é a direção para essa? Tem igreja que tem uma unção para louvor. Outra igreja tem uma unção tremenda para a palavra. Outras igrejas, porque é o direcionamento que Deus dá, multiforme, graças a Deus. Tem igreja que tem unção para batalha espiritual e libertação. Tem igreja que tem uma unção tremenda para ensino, para palavra. Então você tem que entender qual é a característica do seu ministério e apontar e ver para onde Deus está apontando o seu ministério. O meu ministério é um ministério de mestre, de palavra, de batalha espiritual, de adoração, um ministério apostólico. O meu ministério é um ministério apostólico, um ministério que tem os 5 dedos apontados assim, meu filho, vamos lá. Vai do mestre até a organização das coisas. Agora tem ministério que é de batalha espiritual, então se especializa nesse negócio, meu irmão. Seja a melhor igreja de batalha espiritual, seja a igreja pautada na palavra, na santidade, no jejum, na oração, sabe? Põe o capeta pra correr. Agora não inventa touro mecânico, não inventa latão, não inventa coisas que não tem nada a ver com o teu chamado. Isso é falta de disciplina. Gente, exemplo bom, Noé. Gente, um dos maiores exemplos de disciplina é Noé, gente. Depende do que é para a família, Salete. Se for para a família, estruturar, restaurar a família em adoração, beleza. Mas se for para ficar fazendo encontro de família a vida toda, panelinha de família, eu não gosto, não. Eu, pessoalmente. Ok, gente? Gente, a gente não acha que as igrejas não são todas iguais, porque são a multiforme graça de Deus, gente. É a multiforme graça de Deus. Deus age com cada igreja de um jeito. Deus age de forma diferente com cada igreja. Eu não tenho que achar, a sua igreja tem que ser igual a minha. Não tem, não é o mesmo ministério, não é o mesmo chamado. Então não vou obrigar a sua igreja, a sua igreja tem que ser igual a minha. A minha gosta muito de palavra. Não, irmão, peraí, calma. A minha, o louvor é um absurdo de bom. Glórias a Deus. A minha não é. Mas entenda, em compensação, a minha igreja é uma igreja que conquista território. A minha igreja, quando chega no local, meu irmão,
Por quê? São ministérios específicos, multiforme graça de Deus. Agora, entenda, tem que haver disciplina, porque isso reflete no membro. Isso reflete muito nas ovelhas, isso reflete muito na membresia. E vamos lá, você vê Noé. Gente, Noé para mim é um dos maiores exemplos de disciplina. Só perde para Jesus. Noé, Paulo, Jesus, Daniel, uau! Gente, eu sou assim, eu sou apaixonado que eu falo, gente, é admiração, tá? Por Daniel, cara, que homem disciplinado, Noé e Daniel no Antigo Testamento, Mordecai. Rapaz, o cara ficou na posição saco, cinza, e o cara falou, vou te matar, vou matar todos os judeus, e tá ali, ó. Senhor, dá as respostas, Senhor, dá as livramento, Senhor. Vocês estão compreendendo isso, gente? Mordecai, Esther, preste atenção, aquilo era uma guerra espiritual para acabar com a vida de todos os judeus. Estava dentro de um planejamento para que Jesus não pudesse vir à terra. Preste atenção, se você pensar em Faraó, lá no princípio, depois da tentativa da dizimação, ou seja, dizimar os judeus da face do reinado da Pérsia, da Média Pérsia, e Deus levanta Esther, mas todo mundo fala de Esther, mas esquece de Mardoqueu, Mordecai. Ele foi o sacerdote daquele tempo, ele foi o cara que se levantou e falou, opa, você entende isso? E o cara ficou na posição dele, Daniel, sabendo que o rei tinha editado uma lei, um decreto, que quem orasse por ele num período, ele foi orar, ele falou, vou orar, é minha disciplina, eu vou orar. Perdão, eu vou continuar orando, eu sei que tem um decreto, mas eu preciso orar. E o cara ficou até o final. Vai para a Cova dos Leões, tá bom, lá eu tô orando também, se tiver que ser, vai ser. Sabe, se você quer vencer suas batalhas, obediência e disciplina são princípios da batalha espiritual para te dar vitória. Satanás detesta a gente disciplinada. Satanás detesta a gente obediente, porque ele é o pai da desobediência, ele é o pai da mentira, ele é o pai da feitiçaria, ele é o pai da rebeldia. E se você entende que você não consegue, olha para Saul, gente, olha para Sansão, outros exemplos que você entenda. Olha o que aconteceu com Saul e Sansão. Saul ouviu de Samuel, obedecer é melhor que sacrificar, rapaz. E o ouvir é muito mais gracioso, é muito mais precioso que a lã e a gordura da ovelha. Você quer vencer? Acho que estou vendo um anjo aqui. Se alguém passou ali, foi um ser espiritual angelical. Não duvido não que vira e mexe passa, mas foi tão grande. Tomara. Sim que é bom, porque capeta eu não gosto de ver, não. Como diz meu amigo pastor Valentim, lapeta. Capeta não, cá não, lá. Figura. Um abraço, pastor Valentim. Beijão no seu coração, amado. Sabe? São coisas que a gente precisa entender. Disciplina gera obediência, gente. Disciplina gera obediência. Preste atenção nisso. Obediência gera o quê? Obediência gera em você comunhão com o Espírito de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes subsistiu em forma humana de homem, obediente até o final à morte de cruz. Por causa disso, aleluia! É para aplaudir de pé, igreja. Por causa disso, Deus deu a ele um nome sobre todo nome, o qual todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se dobrar ao nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Obediência e disciplina. Aleluia. É muito lindo, gente. Você entende isso? Quer ser glorificado? Quer ser exaltado? Quer ser reconhecido? Quer vencer as batalhas? Seja obediente. Ah, mas na minha igreja... Shhh, seja obediente. Ah, mas... Você não passou o que Noé passou? Construiu uma arca na mão, na serra, no machado, e o pessoal debochando da cara dele.
Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. 2 experiências que eu tenho com a minha filha Carol, de questão musical. Eu me lembro que na época foi anjo mesmo, agora que os meninos chegaram, os estagiários chegaram agora. Josiane está lá dentro da sala, e era muito maior que eles. É que vocês não podem daqui, eu consigo ver a secretaria, tem um estúdio de edição aqui, o segundo estúdio, na verdade, o segundo em cima é o terceiro. E aí os estagiários chegaram agora, dá para ver a entrada deles na porta. E o que eu vi era muito grande. Falei, cara, passou aqui no canto do olho, né? Troço enorme. E eu pensei que fosse eles. Não falei, não. Amém, glórias a Deus por isso. Preste atenção. Noé está lá construindo. E eu me lembro que eu estava assim, Deus... A Carol, minha filha do meio, ela tinha 5 aninhos, 6 aninhos, possivelmente. E eu tinha comprado um DVD da Lagoinha, se lembra dos desenhos? Eu tinha comprado aquele... o primeiro da Lagoinha, que a Lagoinha fez animado, muito bem feito, diga-se de passagem, né? Muito bem feito. E eu me lembro que chega aquela música e eu tava ali meio chateado. Eu sentei para, olha lá, vamos ver desenho com o papai. Aí botei o vídeo VHS, ô Jesus, muito velho. E botei o VHS. E eu não tinha visto ainda não é DVD, ainda era fita. Depois eu comprei DVD. E de repente, cara, quando passou Ana Paula cantando, eu louvo a Deus pelo ministério Diante do Trono, até quando eles estiveram extremamente focados na obediência e disciplina de Deus. Abençoou muito a minha vida, muito, muito. Gente, você não tem noção. 99, 2000, e Diante do Trono. Gente, como abençoou minha vida o ministério Diante do Trono, no início do meu ministério pastoral de batalha, né? Aqueles 3 primeiros anos ali, abençoou minha vida demais. Ai, que aos olhos do Pai, você é uma coisa linda que Deus... Mas não foi essa. Foi quando ele chega no Noé, e eu me lembro do refrão que diz, eu vou obedecer, eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois ele é fiel em tudo que... Gente, eu comecei a chorar. Ali eu chorei, e a filha falou, pai, o que foi? Eu falei, não, filha, nada não. Papai só tá achando bonita a música. E eu chorava, irmãos, eu falei, Deus, eu entendi o que você estava dizendo. Eu entendi agora. E vendo aquele cenário do desenho de Noé, construindo sozinho com os filhos, eu fiquei, gente, quanto tempo esse homem passou, gente, construindo uma arca, pessoas debochando dele, as pessoas zombando, e ele não parou, ficou ali, 100 anos. E eu falei, Deus, a gente por causa de um trocinho assim, a gente quer parar, a gente quer largar tudo, a gente quer deixar tudo para trás, a gente fica logo revoltado, fica chateado, ninguém me dá atenção, ninguém me dá devido respeito. E sabe, ali eu comecei a aprender, eu tenho que ser movido por objetivos. Eu tenho que ser movido por objetivos, ser obediente, disciplinado. Porque, infelizmente, as pessoas indisciplinadas, elas não alcançam grandes coisas, muito menos vitórias espirituais. Principalmente as vitórias espirituais. Satanás aposta. Satanás, ele tem esse aporte de que você vai ceder ao cansaço, por isso que ele nos ataca, por isso que a armadura de Deus, quem fez o curso da armadura de Deus vai lembrar disso, ele aposta no nosso desgaste, desânimo, cansaço, e sabe que ao final a gente vai ficar chateado, vai desistir. E aí eu lembro sempre de Hebreus 10, 38, meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O autor diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam para a redenção das nossas almas. Aleluia. Amanhã continuamos com princípios espirituais. Hoje falamos de obediência e disciplina. Olha que coisa maravilhosa.
Amanhã vai vir mais um tema para vocês. Eu tenho que dissecar os temas. E a escola de guerra começa hoje, às 19h30. Vamos começar a escola de guerra. E o tema hoje vai ser ambiência espiritual. Ambientes espiritual. Como detectar, como transformar, como mexer com o ambiente espiritual. Como você mudar a ambiência da igreja com louvor, com oração. Como mudar a ambiência da sua casa. Como você estabilizar os ambientes com adoração e louvor. Tá bom? Deus possa abençoar a sua vida de forma tremenda. Amém? Amanhã a gente dá continuidade, hoje falamos sobre isso. Eu acabei entrando na questão da rebeldia ou liberdade. Amanhã eu dou uma complementada aqui, tá? Prometo a vocês que dou continuidade, obediência e disciplina, mas vou vir com outro tema amanhã. Deixa seu like, assina a notificação, ajuda a gente. Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai bendito e amado, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, te louvo pela vida de cada homem, mulher, jovem, criança. Oh Deus, como essas crianças são bênçãos. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Senhor, prepara-os, liberta-os, cura-os. Senhor, transforma nossas vidas, transforme as vidas de cada um de nós para que possamos, ó Deus, entender o teu chamado. Obrigado por ter esse tempo na tua presença. Trata conosco, fala conosco. Nós assim te oramos, agradecidos por toda a boa dádiva, por toda a tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, prosperidade sejam da parte de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale através dessa resenha, que Deus use você também, use você, sua igreja, que Deus possa fazer grandes coisas através de você, tá bom? Fica na graça, na paz, na prosperidade. Boa tarde, até mais tarde, às 19h30, tá bom? 19h30, estamos lá.